Galera, temos os impactos do gol. Além disso, temos a evolução do Bátira, a evolução do Ario, a evolução do Nico e o início da evolução de Mikadireu, que junto do Bátira vai causar ali um alvoroço na defesa nigeriana. A dança das abelhas vai começar porque Mikadireu vai copiar Bátira Meguru. Dois dribladores insanos partindo para cima do sistema defensivo nigeriano. O que será que Obuobona e companhia vão fazer? Porque o Obuobona a gente tá perguntando até agora por que ele serve, né? Porque defender ele não tá fazendo não, mas enfim. Rapaziada, capítulo muito bom. Vamos voltar aqui pra programação normal, o capítulo inteiro durante a semana, beleza? A gente viu aí que o 314 foi dividido em duas partes, mas agora voltamos pra programação normal. Se inscreve no canal, curta e compartilha, checa a descrição, tem Discord pra você ler o capítulo e muito mais. Temos os gols, né? Na verdade, o gol. E um detalhe no gol que me chama a atenção é o tempo de jogo. São apenas 3 minutos. Basicamente, vamos colocar aqui no português rasgado, 5 minutos de jogo. O Japão tá naquela pressão inicial, aquela pressão de dono da casa mesmo. Aquela pressão ali que os 15, 20 primeiros minutos tende a acontecer com um time mandante. Só que vale pontuar que na vida real, certamente, é uma historinha, tem metáforas, tem coisas diferentes para acontecer aqui. Mas enfim, na vida real, um time, ele não aguenta jogar 90 minutos no gogó do adversário. Não consegue, não dá, é humanamente impossível, cara. Porque o time vai cansar. É aí que entra o meu questionamento. Os nigerianos, eles estão em choque, tá? É até legal que perguntaram na live ontem sobre essa ausência de preocupação do Onazi se isso é perigoso. Na minha visão, sim. Só que ao mesmo tempo, o excesso de desespero também do Kuzo, por exemplo, também é preocupante, porque não tem que se desesperar e nem se despreocupar demais. Tem que ficar com o alerta ligado, sim, mas, pô, pé no chão, 5 minutos de partida só. Só que a questão é que quando a gente lembra de tudo que foi dito dos nigerianos sobre o porte físico, estatura elevada, perdão, porte físico, o Onazi ele é livre para correr o campo inteiro, então fica o questionamento até quando o Japão vai conseguir impor esse ritmo e até quando a Nigéria não vai conseguir reverter essa situação. E aí certamente vem as substituições e tudo mais, beleza, tá? Mas certamente isso é um ímpeto inicial. A partida inteira vai ser assim? Pô, papo reto. Agora eu tô no time de irmão, Japão, goleia esses caras aí, que se foda. Mas enfim, vamos esperar, mas tem sim esse ponto pra ser analisado aqui, tá? O Bátira ele comemora, ele dá um mortal, uma cambalhota muito foda, e agora a gente tem um pouquinho do que o Bátira foi treinar durante o período ali de treinos especiais que o Ego passou pra eles, né? Cada um teve um treino especial. Nós temos o Bátira no jardim de infância e a ideia do Bátira é ensinar futebol pras crianças. Só que o que acontece? O Bátira, ele pede pras crianças fazerem embaixadinha. Só que o Bátira, o que ele faz ali para as crianças fazerem embaixadinha? Ele faz embaixadinha. Só que o Bátira, ele sabe fazer. O Bátira, ele já tem noção de como faz, dos princípios básicos da embaixada, vamos dizer assim. As crianças, elas não sabem. Então elas começam a chutar a bola de qualquer jeito, a bola vai para longe, eles não conseguem, eles ficam frustrados. O Bátira, ele entende que ele precisa ensinar as crianças, e para isso ele precisa aprenderem como ele vai ensinar as crianças. O que ele vai fazer as crianças meio que fazerem ali para elas conseguirem fazer embaixadinha e não ficarem frustradas. E é aí que entra a parada do treinamento especial que o Ego passa pro Bátira. Porque a ideia, para você ensinar, você precisa passar suas sensações em palavras. Por isso que, tipo assim, por melhor que o cara seja, às vezes o cara não consegue ensinar. E tá tudo bem. Por isso que ser professor e ser um professor bom é muito importante, porque ensinar é difícil. Eu, particularmente, não tenho paciência e também não sei ensinar. Eu sei fazer, mas se eu preciso ensinar as pessoas, eu não sei. Porque eu não consigo passar isso em palavras. E o Bátira tá com esse mesmo problema. E é aí que entra o treinamento, porque o Bátira sempre teve esse problema de sensação do que ele quer fazer, do que ele quer ser e tudo mais, como jogador e até mesmo ali mais pra frente, os objetivos dele. Quando ele passa, externaliza essas sensações em palavras e as crianças começam a fazer as coisas, o Bátira ele começa a entender um pouco mais
dos seus sentimentos, das suas razões para jogar bola e do que ele quer ser lá na frente. E isso é bem legal, porque o próprio Bátira, ele fala essa questão que o ego dele é o drible, não é chutar, não é dominar, não é passar, é driblar. E o Bátira, o que ele fez ali? Ele não tocou nem pro Izagi e nem pro Itoshi. Interessante, afinal de contas são os dois ali que despertavam o monstro do Bátira, aquela vontade de jogar. E é exatamente isso. Essa ideia de externalizar as sensações do Bátira é conseguir controlar e entender ainda mais o monstro dele. O que o monstro quer naquele momento? O monstro, ele quer driblar. Ou ali não vai ter como, então ele vai ter que tocar. Então tudo isso vem para esse treinamento e isso é sensacional. O Bátira viu que conseguia driblar, viu que conseguia passar e viu que conseguia marcar por conta própria. Então mesmo ele tendo os dois ases e os dois caras que hypavam o monstro dele, ele não tocou, ele simplesmente chutou e marcou gol. E isso é fruto do treinamento. Muito foda, e o Onaze fica meio que hypado ao ver o Bátira fazendo tudo isso, né? E agora temos o contra-ataque dos nigerianos. Começa com o Kuzo ele dribla o Bátira, e o Kuzo ele entende que ele precisa ali servir de ponto de âncora ali, de pilar do meio campo, mas ao mesmo tempo ele precisa ficar de olho no Izagi Oishi. Afinal de contas, na leitura que o Kuzo teve, Izagi é o pilar do time, é o japonês que vai ali meio que comandar as situações. Só que não é bem assim que funciona. Funciona talvez na Nigéria, não no Japão. Porque no Japão, todo mundo tem o seu papel importante nos setores do campo. Tem o mais importante na defesa, o mais importante no meio campo e o mais importante lá na frente. Tudo isso o ego conseguiu ligar esses setores. Conseguiu ligar a dinâmica egoísta com a dinâmica coletiva de um esporte 11 contra 11. Muito interessante, o Kuzo entende que ele precisa meio que revisar ali o estilo de jogo deles para eles conseguirem tocar a bola pro Onaze, mas sem o Izagi interceptar, só que aí que tá o problema. Não é só o Izagi. Agora entra o Aryujubei. O Aryujubei agora entra para ficar no caminho do Onaze, e o Aryujubei, ele meio que explica um pouco do que aconteceu nesses treinamentos que ele teve aí durante esse período de treinos especiais. Ele, com os princípios básicos do judô, ele aprendeu algumas coisas, como por exemplo, visualizar para onde o adversário está olhando e até mesmo a estrutura corporal do adversário, micromovimentos. O Aryujubei virou o Vitor metaforando aqui do Blue Lock, tá, rapaziada? Microexpressões e micromovimentos que podem indicar a próxima ação do oponente, e com toda a habilidade defensiva que ele desenvolveu aí durante Blue Lock, o Aryujubei se tornou um defensor intransponível, muito forte, muito rápido e com um tempo de reação enorme. Por quê? Porque ele já consegue meio que prever. É quase que um haki da observação de One Piece aqui pro Aryujubei. Muito foda, muito legal. E o Onaze, ele peida. Ele peida porque ele toca a bola pro Kuzo. O Aryujubei, ele manteve o Onaze dentro da área de atuação dele, dentro da área de encurralar o adversário, porque o judô é aquele contato, é aquele negócio que você vai agarrar o adversário, é aquele contato, é aquela aproximação. E o Aryu, ele manteve o Onaze no seu campo ali de atuação, e o Onaze acaba tocando a bola pro Kuzo, e agora entra o Nico. E o Nico, ele tá parecendo um barrilzinho, cara. Tá muito forte, mesmo pequenininho, mirradinho, ele tá muito forte fisicamente. O core do corpo dele é bem interessante, e aqui eu quero pontuar duas coisas, voltando pro Aryu e agora também no Nico, porque são dois jogadores que atuaram no Ubers, e quem que usa a mecânica de luta para melhorar a mecânica no futebol? O Snuff, o mestre desses dois jogadores. O Snuff, ele tem, por conta da luta, um maior equilíbrio no corpo, maior força no corpo, e com isso ele tem um core mais forte. E o que é esse core? É o tronco, é o abdômen, é o, vamos dizer assim, é onde passa as principais engrenagens para o seu braço funcionar, para sua perna funcionar, para tudo seu funcionar. E você ter isso bem equilibrado, bem forte, faz de você um jogador diferente, seja no seu tempo de reação, seja na sua força física e até mesmo na velocidade, por exemplo. E os dois acabam desenvolvendo justamente isso.
O Ario transforma as mecânicas de luta nas mecânicas do futebol, e o Nico, ele transforma as mecânicas do aprimoramento físico em melhorias ali na mecânica dele no futebol. O Nico é um zagueiro, cara. Ele não pode se dar ao luxo de perder ali duelos no contato, porque um contato desse que ele perde pode acabar gerando gol, então ele precisa fortalecer. Ele sabe sair muito bem com a bola, ótimo, ponto positivo, mas ele precisa ser ainda melhor. E agora, rapaziada, a torre está construída completamente. Mente muito forte para continuar ali servindo de torre de vigia, e agora é uma estrutura robusta, algo de concreto de fato, uma parede. E que Nico consegue vencer Kuso, que é muito forte, maior, e tem ali como atributos as forças, os atributos físicos avantajados, né? Que foi o que é dito aí pra gente nos últimos capítulos, principalmente quando envolve os jogadores nigerianos. Ego pediu: Nico, você já tem um cérebro forte, agora você precisa construir um corpo que acompanhe esse seu raciocínio, esse seu intelecto avançado. Baguncei tudo. Acabamos por aqui, pelo menos nessa parte. Nós temos o Nico roubando a bola, e o Kuso mesmo fala pro Nico não, pro jogadores da Nigéria não deixarem o Nico tocar para o Izag, e há uma marcação no Izag. Só que o que acontece? O Nico, ele acaba tocando a bola para Mikadireu, deixando um caminho aberto. Afinal de contas, Karazu, ele bloqueia também o caminho dele. Ele bloqueia o caminho dos adversários até o passe do Nico, o passe do Nico não ser interceptado. Jogadores ali que estão marcando o Izag acabam entrando na frente de outro jogador, do Belo, por exemplo, que também poderia interceptar o passe. O campo de visão fica meio que interceptado, e o próprio Karazu evita com que outros jogadores cheguem nesse passe, e a bola acaba chegando para Mikadireu. E agora o Nico já manda o ok pro Camaleão, e chegou o momento do Mikadireu copiar Bachira Meguru. A dança das abelhas vai começar, rapaziada. Mikadireu vai copiar Bachira Meguru, e nós teremos dois dribladores insanos partindo para cima do time nigeriano. Agora eu quero saber um negócio. A mentalidade da cópia que o Ureu faz é a mentalidade do Bachira ou não? Porque se for a mentalidade do Bachira, o Ureu vai pra cima desses caras, não vai tocar. Mas se for o drible do Bachira com a mentalidade do Ureu, o Ureu vai arrumar um passe. Enfim, não sei, mas o Kuso, ele fica surpreso que a jogada não está iniciando com o Izag 8. E é justamente isso que acontece no Blue Lock. Qualquer um pode marcar. Não é igual a Nigéria, que tudo tem que passar pelo Onaze. E eu acredito que isso vai ser um desenvolvimento para os próprios nigerianos dentro desse jogo. Agora, com Aura de Abelha, temos Mikadireu e Bachira Meguru iniciando a dança das abelhas. Comenta o que você achou, comenta o que você espera desse jogo, e o que você achou das evoluções aí desses jogadores que foram apresentadas nesse capítulo. Fui!